Shalom, que a paz do Eterno esteja sobre cada um de nós. Hoje existem duas doutrinas base para a fé cristã, que falam sobre Deus. A Trindade, onde tentam explicar que Deus é formado por três pessoas, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, onde essas três pessoas formam um único Deus. Na doutrina da Trindade, essas três pessoas são onisciente, onipresente, coexistente, sempre existiram na eternidade, ninguém é maior, ninguém é menor. E existe também a doutrina da unicidade. A unicidade tenta provar que ao invés de três pessoas, só existe uma. Essa pessoa é Jesus Cristo, que ora se manifesta como Pai, ora como Filho, ora como Espírito Santo. Mas nós vemos problema nas duas doutrinas, tanto na Trindade quanto na unicidade. Por quê? O próprio Jesus disse em João 17,3, quando ele estava orando ao Pai, que a vida eterna está em crer que o Pai é o único Deus verdadeiro e que Ele é o Cristo, o Messias. E é justamente isso que Paulo confirma em 1 Coríntios 8, versículo 6, quando ele diz: todavia para nós há um só Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo. E essa também é a base da fé judaica. E Jesus disse que a salvação vem dos judeus, e tem muitos aí se dizendo judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás, ou seja, igrejas de Satanás. Mas qual é a base da fé judaica? Essa resposta está lá em Marcos 12, do versículo 28 ao 34, quando um escriba pergunta para Jesus: mestre, qual o maior de todos os mandamentos? Aí Jesus cita o Shema, que é o Deuteronômio 6,4, que é a base da fé judaica, que diz lá: ouve Israel, Yahvé é o nosso Deus, Yahvé é um. Amarás Yahvé teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. E é justamente isso que Deus orienta a Moisés. Moisés, você vai dizer para toda a nação de Israel, caminhar com seu filho dizendo isso, que eu sou um. Você vai pregar isso na testa do seu filho, no umbral da porta da sua casa. Então essa é a base da fé judaica. E quando o escriba pergunta para Jesus qual o maior de todos os mandamentos, Jesus cita isso, o Deuteronômio 6,4. Está lá em Marcos 12, versículo 28 a 34. Medita lá. Quando Jesus cita o Shema, o escriba diz: e com verdade disseste, mestre, que ele é um e que não há outro além dele, que amaram de todo o coração, todo o entendimento. Aí Jesus diz: você não está longe do reino de Deus. Mesma coisa de João 17,3, quando Jesus diz, orando ao Pai: Pai, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, ou seja, e a Jesus, o Cristo, o Messias, a quem enviastes. Então, Deus deixou no Antigo Testamento a história de José para que nós viéssemos entender a relação de Jesus com Deus. Esse texto que eu vou ler aqui para os irmãos está em Gênesis 41, do versículo 40 em diante. Eu vou estar lendo e vou estar explicando para os irmãos, para que os irmãos venham entender algumas falas de Jesus. Porque disseram para Jesus: bom mestre. Aí Jesus diz: por que me chamas bom? Só há um que é bom, que é Deus. Então, Jesus não está se colocando em pé de igualdade com o Pai. O próprio Jesus disse: eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então, o próprio Jesus diz que ele também tem um Deus. Em Apocalipse 3,14, Jesus diz: eu sou o princípio da criação de Deus. Ele está dizendo que ele foi o primeiro ser criado por Deus. E é justamente isso que Paulo confirma em Colossenses 1, versículo 15, que Jesus é o primogênito de toda a criação. Mas não querem acreditar na Bíblia, ficam acreditando em falsas doutrinas. Então por isso eu vou ler esse texto aqui de Gênesis 41, que é a história que Deus deixou na Bíblia entre José e Faraó, para que nós venhamos a entender a relação de Jesus, que é o nosso Rei, nosso Senhor, com Deus, o Pai, o Deus Todo-Poderoso. E aí, você entendendo essa história de José e Faraó, você vai entender em 1 Coríntios 15, quando diz que todas as coisas foram submetidas por debaixo dos pés do Senhor Jesus, mas quando diz que todas as coisas lhe foram sujeitas, fica claro que isso não inclui aquele, que no caso é Deus o Pai, que todas as coisas lhe sujeitou e que no final Jesus vai entregar todo o reino ao Pai. Então, através dessa história que eu vou ler aqui agora, de José e Faraó, vocês vão entender isso.
Diz assim, Gênesis 41, versículo 40. Tu estarás, Faraó falando com José, é como se Deus estivesse falando com Jesus. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua voz se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Entendeu? Então todas as coisas foram submetidas por debaixo dos pés do Senhor Jesus, mas quando diz que todas as coisas lhe foram sujeitas, fica claro que isso não inclui o próprio Deus. Entendeu aqui? Continuando. Versículo 41, Gênesis 41, versículo 41. Disse mais Faraó a José: vê, eu te hei posto sobre toda a terra do Egito. E realmente foi dado a Jesus toda a autoridade nos céus e na terra. Mas você não pode confundir Jesus, nosso Rei, nosso Senhor, nosso irmão, com o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, o único na Bíblia chamado de El Shaddai, significa Deus Todo-Poderoso, é o Pai. Por isso, volto a repetir, Jesus disse: eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Jesus disse no Evangelho de João: eu subo para o Pai porque o Pai é maior do que eu. Então, continuando, versículo 42. Gênesis 41, versículo 42. E Faraó tirou da mão o seu anel sinete, que é aquele que dá poder, e Faraó tirou da mão o seu anel sinete e pô-lo na mão de José, vestiu de traje de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro, que é honra, autoridade. Versículo 43. Ademais, fê-lo subir ao segundo carro. Por que Faraó fez José subir no segundo carro? Porque o primeiro carro é dele. E clamavam diante dele: ajoelhai-vos. Assim Faraó o constituiu sobre toda a terra do Egito. Então, todos os joelhos devem se dobrar diante de Jesus, assim como Faraó ordenou, todo joelho deve se dobrar diante de José. Continuando. Ainda disse Faraó a José: eu sou Faraó. É como se Deus dissesse: eu continuo sendo Deus Todo-Poderoso, mas sem você, sem ti, pois ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito. Então, é aquilo que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem como o Espírito de Deus vir até você a não ser pela fé em Jesus Cristo. Então, foi assim como foi dado a José toda a autoridade lá no Egito, foi dado a Jesus toda a autoridade no céu e na terra, onde todos os joelhos vão se dobrar diante de Jesus. Irmão, mas se Jesus não é o próprio Deus, então nós não podemos adorar Jesus? Claro que podemos, como devemos. Diz na carta aos Hebreus: e aos anjos de Deus o adorem. Deus permitiu nós adorarmos a Jesus, porque foi dado a Ele toda a autoridade nos céus e na terra. E Ele é o nosso Rei, nosso Senhor. Jesus é nosso irmão, mas também é nosso Rei, nosso Senhor. Continuando. Gênesis 41, versículo 44. Vou repetir. Ainda disse Faraó a José: eu sou o Faraó. Sem ti, pois, ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito. Faraó chamou a José Zafanete-Paneia. Zafanete-Paneia significa Salvador do mundo. E deu-lhe por mulher Azenate. Depois saiu José por toda a terra do Egito. Ora, José era da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó. Foi justamente, irmão, quando Jesus morre e ressuscita dentre os mortos. E saiu José da presença do Faraó e passou por toda a terra do Egito. Entendeu agora a história de José e Faraó? Então esse negócio de trindade, que Deus é formado por 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, isso é loucura, irmãos. Deus é um só, é o Pai. E Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Parece que todo mundo conhece esse versículo, mas não entende, né? Então, trindade é uma doutrina pagã, e unicidade, eu não sei qual é pior. Porque você vê na Bíblia: façamos, desçamos, quem enviaremos por nós? Como pode ser uma única pessoa? No Evangelho de João, Jesus diz: o meu testemunho é verdadeiro, porque não sou eu só quem estou falando, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei diz que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Então não pode ser uma única pessoa. Mas também não são 3, são 2 pessoas. Por isso que quando Estevão está sendo apedrejado, ele olha para o céu, ele vê a glória de Deus e vê Jesus de pé à direita de Deus. Então,
Deus, o Pai, é Espírito. Ninguém nunca viu Ele nem pode vê-lo. Ele habita na luz inacessível, ou seja, o lugar onde ninguém tem acesso. Porém, a Bíblia diz no Salmo 139, para onde me irei do teu Espírito? Então o Espírito é dele, não é uma pessoa. Por isso Jesus disse em Mateus 10:20, o Espírito do vosso Pai falará através de vós. Então o Espírito Santo sempre foi o Espírito de Deus. Se Deus é o Pai, então o Espírito Santo é o Espírito do Pai. Uma regra simples de 3, né? Então, Salmo 139, para onde me irei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subo ao céu, lá tu estás. Se eu desço aqui na terra, tu estás. Se eu faço a minha cama lá no Hades ou no inferno, no abismo, lá também tu estás. Se eu vou até a extremidade do mar, até ali tua destra me guiará. Então Deus está em todos os lugares, através do seu Santo Espírito. Não é o que diz no Salmo 139? Isso é confirmado em Jeremias 23, versículo 23 e 24, quando Deus diz para Jeremias: esconder-se-ia alguém em esconderijo de modo que eu não veja? Porventura não encho eu os céus e a terra? Então a mesma coisa do Salmo 139, Jeremias 23, versículo 23 e 24. Porventura não encho eu os céus e a terra? Porque se eu vou no céu ele está, aqui na terra ele está, no abismo ele está, na extremidade do mar ele também está. E em Jeremias 23 fala que ele enche os céus e a terra. Agora, para você entender quem é o El Shaddai, o Deus da Bíblia, o Deus Todo-Poderoso, o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aí você vai para Atos 17, versículo 24 a 28, que diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templo feito por mãos de homens. Por quê? Porque hoje ele habita em nós através do seu Santo Espírito. Mas ele não está longe de cada um de nós. Se tateando, você pudesse achá-lo. Tateando com as mãos você não consegue, porque ele é Espírito. Mas ele não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Entendeu agora? Se no Salmo 139 diz: para onde me irei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subo ao céu, lá tu estás. Se eu desço na terra, tu estás. Se eu faço a minha cama lá no abismo, no inferno ou no Hades, também tu estás. Se eu vou até a extremidade do mar, lá também a tua destra me guiará. Aí Jeremias 23, versículo 23 e 24 diz: esconder-se-ia alguém em esconderijo de modo que eu não o veja? Porventura não encho eu os céus e a terra? Então, ele enche os céus e a terra. Em Atos 17, versículo 24 e 28, Paulo diz que tateando você não consegue encontrar Deus. Mas ele não está longe de cada um de nós. Por quê? Porque nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Irmão, você está dentro de Deus. E ele tem comunhão com você através do seu Santo Espírito. Foi o que Jesus veio fazer aqui na terra. Jesus veio desfazer a obra do diabo. A obra do diabo foi fazer com que o homem desobedecesse a Deus, e com isso o homem viu que estava nu. Nu é sem a presença do Espírito Santo. O Espírito de Deus se retira do homem, e quem passa a dominar a carne, a humanidade, é Satanás. E aí Deus cria um plano de resgate da humanidade através da aliança que ele fez com Abraão, Isaac, Jacó, com os 12 filhos de Jacó, que deu origem às 12 tribos de Israel, e cria ali as histórias do Antigo Testamento apontando para a vinda do Messias, para o Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus veio desfazer a obra do diabo, ele veio devolver ao homem o que ele havia perdido no início da criação, essa comunhão com o Espírito Santo. E o Espírito Santo foi devolvido ao homem no dia de Pentecostes, mediante a fé em Jesus Cristo e ao sepultamento nas águas, que significa, o batismo significa isso, o sepultamento juntamente com Cristo pela fé. Então, esse negócio de trindade, unicidade, isso é loucura, isso é paganismo. A base da fé judaica é o Deus único, que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Será que é difícil entender isso? É só você acreditar na Bíblia. Jesus não é o próprio Deus, Jesus é o nosso irmão, ele é o Filho de Deus. Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Para pensar. A Bíblia diz que o pecado entrou pela desobediência de um homem e saiu pela obediência de outro. Então Deus obedeceu a Deus? Ele obedeceu a ele mesmo? Não faz sentido, irmãos. Outra coisa, essa doutrina tanto da trindade quanto da unicidade é pagã. Por quê? A Bíblia diz em Isaías capítulo 6 que Deus está no seu trono e serafins ficam lá dia e noite com dois olhos, duas asas, eles tampam os olhos, cobrem os pés e com duas voam, e eles não cansam de dizer dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus,
toda a terra está cheia da sua glória. Então o Deus que é santo, todo-poderoso, que habita na luz inacessível, como pode ele ter vindo aqui morrer na cruz do Calvário por mim e por você? A Bíblia diz na carta de Pedro que quando Jesus estava lá na cruz, os pecados do mundo inteiro estavam recaindo sobre ele. Então você está querendo dizer que o Deus que é santo, em algum momento recebeu pecados lá na cruz? Isso é uma blasfêmia. Você está blasfemando contra o Espírito de Deus, contra Deus. Agora, se você entender que durante o batismo o céu se abre, aí o Espírito de Deus desce sobre Jesus, e lá do alto Deus diz: eis aí o meu filho amado em quem me comprazo. Aí a Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Como que Deus estava em Cristo? Assim como Ele está em nós hoje, através do seu Espírito, o Espírito Santo de Deus, do Pai. Aí você começa a entender que quando Jesus está lá na cruz recebendo os pecados do mundo inteiro, Ele diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, ou seja, meu Deus, por que me desamparaste? Ou por que me abandonaste? Porque naquele momento os pecados do mundo inteiro estavam recaindo sobre Jesus. Como Deus é santo, não habita em meu pecado, o Espírito dele que havia descido sobre Jesus no batismo se retira. E esse mesmo Espírito no terceiro dia vai lá e ressuscita Jesus. Então, você precisa, irmão, ser liberto dessa falsa doutrina. É por isso que na testa dos 144 mil de Apocalipse 14 está escrito o nome de Jesus e o nome de seu pai. Já na testa da prostituta de Apocalipse 17, que deu de beber do seu vinho a todas as nações da terra, está escrito o nome mistério. Esse mistério é o mistério da Santíssima Trindade. É uma doutrina pagã, criada pela prostituta de Apocalipse. Por isso Jesus disse que a salvação vem dos judeus, e a base da fé judaica é o Deus único que amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Cristo, o seu Messias, para morrer por mim e por você no Calvário. Por isso, eu peço a você, se esforce para ler esse livro aqui, ó, Revelando Mistérios da Bíblia. Vai te ajudar a entender a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse e se aprofunda nesse assunto, na história de José e Faraó, sobre a Trindade, unicidade, são doutrinas falsas, pagãs. Esse livro, a gente envia ele pelo WhatsApp, em e-book. A gente pede apenas uma pequena contribuição para o crescimento do nosso ministério, mas se você não puder contribuir, não tem problema, você vai receber o livro assim mesmo. Anota aí o zap para você pedir o livro Revelando Mistérios da Bíblia. DDD 24 98837 6471. Vou repetir. DDD 24 98837 6471. Não esqueça de deixar seu like, de fazer algum comentário, se inscrever em nosso canal. O YouTube vai entender, né, que o vídeo foi relevante, vai encaminhar esse vídeo para outros irmãos. E se esforce para assistir nossos outros vídeos. Assista o nosso vídeo, Evangélicos Idólatras. Ficou muito legal esse vídeo. O vídeo também sobre o endemoniado de Gadara. Tem o vídeo da Jezabel, mulher ou potestade. O vídeo dos 144 mil, você pode ser um deles, que eles têm na testa escrito o nome de Jesus e o nome de seu pai, e não se contaminaram com mulheres. Vocês vão entender que mulheres são essas, que os 144 mil não se contaminaram. Então, irmãos, espero que você tenha entendido que Deus, ele não é trino, nem é uma unicidade. Deus é o Pai, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, e Jesus é o Filho unigênito de Deus e ao mesmo tempo primogênito dentre muitos irmãos. E que Deus possa falar com você profundamente através desse vídeo, abrir seu entendimento, para que você venha ser liberto. Eu sei que não é fácil, você está aí na igreja não sei há quanto tempo e tem aprendido esse negócio de trindade ou de unicidade, e a base da fé judaica é o Deuteronômio 6,4. Shema Israel, Yahweh Elohim, Yahweh Echad. Ou seja, ouve Israel, Yahvé é o nosso Deus e Yahvé é um. Ele é um, irmãos. E ele é espírito. Ninguém nunca viu ele, nem pode vê-lo. Ele habita na luz inacessível. Ao mesmo tempo, nós não estamos longe dele. Que tateando, nós não podemos encontrá-lo. Mas ele não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Nós estamos dentro de Deus. E ele habita em nós através do seu Santo Espírito. E que Deus possa abençoar você e a sua família, em nome de Jesus. Amém.